pessoa que está do seu lado, pergunte assim para ele: você já se encontrou num beco sem saída? Você perdeu o seu emprego, ou então a sua empresa, ela de uma hora para outra foi perdendo clientes, funcionários foram colocando a empresa na justiça e você faliu. Ou então porque aquela pessoa foi apanhado de surpresa e você não sabia como lidar com aquela situação. Aí a pergunta é: o que fazer numa situação assim? E eu creio que Deus tem a resposta para nós. Ele deseja que você confie nele. Diga para o seu irmão: confie. Diga para o outro irmão: confie. Certa ocasião, a mesma coisa aconteceu com os discípulos de Jesus. Vamos ao texto? Eu quero ler a Bíblia com você no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35. A Bíblia diz que naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, da forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Parecia ter sido um dia tão lindo, e foi um dia muito produtivo. Naquele dia, muita gente foi salva, naquele dia, muita gente foi curada. Foi um dia que os discípulos disseram: uau, que dia produtivo, que dia tão bom, que dia com tantos resultados. E Jesus chama eles para entrar no barco, e depois que estão no barco, o tempo muda, de repente, e eles percebem que eles estão no meio de uma tempestade. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Parecia que ia tudo tão bem, estava tudo tão legal, o sol estava brilhando, você estava alegre, você estava compartilhando com pessoas, o dia estava maravilhoso, mas de repente, diga para o seu irmão: de repente. A gente não gosta muito desses de repentes, não é verdade? Mas glória a Deus que Deus também tem os seus de repentes. De repente Deus muda toda a história, amém? De repente você vai ser muito abençoado hoje, de repente essa vai ser a sua melhor semana, mas de repente veio a tempestade. E aí a gente, no meio de uma situação dessa, só tem um caminho, na verdade: é confiar em Deus, é agir. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa de uma reação. Então você precisa reagir confiando no Senhor. E seja quais forem as circunstâncias, seja qual for o vento forte, a tempestade, eu gostaria que você lembrasse de duas coisas que você precisa saber, você precisa lembrar. Diga comigo: lembrar. Diga comigo: duas coisas que eu preciso lembrar quando chegar a tempestade. Anote aí a primeira delas: é que a presença de Deus sempre te acompanha. Não importa se você vai se sentir sozinho, não importa quão solitário você se sinta, o Senhor sempre está com você. Um dos nomes de Jesus é Deus conosco. Marcos descreve a situação. No versículo 37 ele diz que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco,
de forma que este foi se enchendo de água. É interessante você notar que não era como uma simples chuva de verão. O que é uma chuva de verão? Aquela chuva passageira. Aquela chuva que você diz, que chuva gostosa, ela vem, seu jardim agradece, as flores ficam mais bonitas, a temperatura fica mais agradável, a chuva vem e depois vai embora. E não é muito como essa chuva que nós tivemos. Foi gostoso para você dormir? Ontem eu dormi com o barulhinho da chuva. Eu amo o barulhinho da chuva, parece que eu durmo mais rápido. Mas depois eu observei que nós tivemos mais de 12 horas de chuva em Fortaleza, e não foi uma chuvinha de verão, mas aqui não era chuva de verão, aqui era uma tempestade, aqui era um vento forte, muito, muito forte. Hoje pela manhã, quando eu ministrei essa mensagem, eu olhei ali pelo vidro da porta e eu vi que o tempo estava escuro. Parecia que estava dando 6 horas da tarde, havia muita chuva aqui na Paz Church, a gente escutava daqui. No final da mensagem, aconteceu uma coisa que eu chamo de milagrosa, houve bonança quando nós encerramos a mensagem, nós glorificamos a Deus e depois a chuva voltou, aleluia. Mas eu quero dizer para você, que essa chuva de hoje de manhã foi profética na sua vida. Eu creio que ela simboliza uma chuva de milagres, de provisão, do favor de Deus, de bênçãos, de milagres na sua vida. Você toma posse? Diga amém. Então, não era uma chuva fácil daquele barquinho suportar. Ele estava sendo levado de um lado para o outro, parecia que ia afundar a qualquer momento. Mas por mais que o tempo fosse tão escuro, por mais que o barco, sabe aquelas ondas, o barco vai e sobe, depois ele desce com tudo, e depois ele sobe, ele desce novamente, vai para a esquerda, vai para a direita, parece que era terrível a situação, mas nós temos algo para ver nisso aqui, é que eles não estavam sozinhos. Versículo 38, a Bíblia diz que Jesus estava na polpa. Ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Muita gente pensa, porque entregou a sua vida a Jesus, e eu queria que você considerasse esse barco como se fosse a sua vida, e a tempestade, as dificuldades que às vezes chegam de repente na vida da gente. Então muita gente acha, porque Jesus está na sua vida, porque Jesus está na polpa do barco da sua vida, a pessoa nunca vai atravessar problema nenhum, de forma nenhuma. Mas não é esse o caso. Então preste atenção nesse detalhe. Se você quiser anotar ou tirar foto do slide, é importante. Ter Jesus na polpa ao seu lado não significa que a tempestade não sacudirá o barco, significa apenas que ela não vai afundar o barco. Não vai afundar. Então alguns cristãos ficam se questionando, por que esse vento forte? Eu tenho Jesus, por que aconteceu isso? Por que eu perdi meu emprego? Por que a minha romance real, minha namorada, minha noiva terminou comigo? Por que o negócio não deu certo? Por que alguém mentiu para mim? Por que falaram mal de mim? Por que eu fui prejudicado? Por que essa situação aqui não deu certo? Jesus, tu está fora do barco, se ele está na minha vida eu não tenho que ter problema. Jesus, ele não está dizendo que você não vai ter problema. Ele disse, nesse mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou no barco, você vai ter a bonança, eu não vou deixar esse barco ir para o fundo, o barco não vai para o fundo, eu estou dentro dele. Diga para o seu irmão, Jesus está no seu barco, na polpa, olha para a polpa, você vai enxergar Jesus, e nunca esqueça, Jesus está com você, na chuva passageira, na chuva de verão ou no meio da tormenta, Jesus está presente. Diga aleluia, porque o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, o divino conselheiro, nunca vai te deixar nem te abandonar. É uma palavra de Deus para a sua vida. Do mesmo jeito como Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus está na sua vida. E quando a tempestade passar, quando a bonança chegar,
quando tudo for resolvido, provavelmente algumas pessoas vão chegar até você e elas vão perguntar uma série de coisas para você. Elas vão perguntar: como é que você conseguiu passar por isso tão bem? O que você fez para não entrar em parafuso nessa situação? Como é que você tratou de tudo e passou por isso com tanta serenidade, quando tudo era um caos? Como você consegue ter tanta paz, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu favor? Eu creio que você vai ouvir isso das pessoas, e você vai dizer: eu não fiz nada sozinho, é que eu conto com uma ajuda que nem todos podem enxergar, um poder invisível que me faz forte quando eu sou fraco, que me traz alegria nos meus piores momentos de tristeza, alguém que me faz se sentir tão bem, mesmo quando eu penso que eu estou sozinho. Diga para o seu irmão: é a graça de Deus. Diga para o seu irmão: é o consolo de Deus. Diga para o seu irmão: é a presença de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 46:1, ele diz o seguinte: leia comigo, 1, 2, 3: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Essa é uma verdade na sua vida? Então vamos declarar na primeira pessoa: é o meu refúgio. 1, 2, 3: Deus é o Ele está com você. E interessante que aqui fala: Ele é a minha fortaleza, e você já está em fortaleza. Aleluia. O salmista Davi dizia: mesmo quando eu passar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal nenhum, perigo nenhum, porque o Senhor está comigo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi não sentia medo. Sabe por quê? Porque ele conhecia o bom pastor. Ele confiava no bom pastor. Diga: eu também confio no bom pastor. A nossa mensagem é muito interativa, sabe por quê? Porque quando nós ouvimos, nós captamos, mas quando nós ouvimos e nós declaramos, nós captamos muito mais. Então, eu quero que você declare para o irmão que está do seu lado, e o irmão declara para você também. Diga assim para ele: é melhor passar o vale da sombra da morte com Jesus, que passar sobre o topo dos montes sem Ele. A presença de Deus acompanha você, está com você, mesmo naqueles momentos que você acha que você está sozinho. Você já teve essa impressão do vento está forte, do barco da sua vida está sendo levado para lá e para cá, e as suas emoções levadas para lá e para cá? Parece que eu estou só, parece que eu só quero chorar, parece que eu quero me afastar de todo mundo, e eu não entendo, eu olho para um lado e olho para o outro, parece que Deus não está agindo na situação. Por mais que você pense que você está sozinho, a presença do Senhor sempre te acompanha. A presença do Senhor sempre te acompanha. Por isso que às vezes você acha que Deus está dormindo no seu barco. Mas por que Ele fica dormindo? Por que Ele não está acordado? Por que Ele não está puxando a vela comigo? Por que Ele não está tirando água para fora do barco comigo? E aí a gente vem no segundo princípio, e eu quero que você anote. Não só Deus está com você nas tempestades da vida, como Ele também as usará segundo os propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Nós vamos ler na primeira pessoa, para a gente
assimilar isso muito bem. Amém? Então, onde está com você, você vai dizer comigo. Amém? Aonde está a sua vida, você vai dizer minha vida. No 3, não só Deus está comigo nas tempestades, como também Ele as usará segundo os propósitos que estabeleceu para a minha vida. Irmão, por mais terrível, por mais tenebroso, incompreensível que possa parecer, no meio da tempestade, Deus tem sempre um plano mais elevado. Por mais incompreensível e louco que seja, no meio da tempestade, Deus tem sempre um propósito bem maior. Por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele ama a sua vida. Mais do que você possa imaginar. Pense comigo na história. Quem resolveu ir de barco? Quem foi que decidiu que todos deveriam entrar no barco? Quem foi? De quem foi a ideia dessa viagem, irmão? Foi do Pedro? Ah, foi o Tiago. O Tiago gostava de barco. Diga, foi Jesus. Então, para você entender bem a história, de quem foi a ideia? Jesus. Imagina se você estivesse ali com Jesus, um dia abençoado, um dia onde as pessoas foram saciadas, abençoadas, curadas, transformadas, um dia que você ficou muito feliz porque você viu Jesus transformar a vida e fazer tantos milagres na vida de tanta gente. Você está com Jesus, você estaria feliz? Claro que estaria feliz. Aí de repente, Jesus olha para você e diz: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado? É assim que está no texto. Vamos para o barco? Vamos para o outro lado? O que você diria? Sim, claro, viajar com Jesus, primeira classe com Jesus, é claro que eu vou com Jesus. Agora, por que Jesus resolveu fazer aquela viagem? Sabe por quê? Se você ler toda a história, você vai ver que quando eles chegam no outro lado, tem um homem sofrendo, precisando de socorro. Então, por que Jesus resolveu colocar todo mundo no barco e atravessar o lago? Porque ele estava olhando para o futuro. Ele estava vendo alguém que estava sofrendo e ele precisava acudir essa pessoa. Você entende isso, que Jesus sempre tem um propósito maior? Agora me diga uma coisa. Jesus sabia que ia chover? Me diga, Jesus era o Verbo encarnado? É Deus encarnado, melhor dizendo. Você acha que Jesus sabia que vinha a tempestade? Sim ou não? A resposta é sim. Então, a tempestade fazia parte do propósito de Jesus. A tempestade estava no roteiro da viagem de Jesus. E ao encontro daquela tempestade fazia parte do plano de Jesus. Entenda algo muito precioso e talvez isso vai ajudar muito você a entender muitas coisas que acontecem na sua vida. Os discípulos não vivenciaram a tempestade por estarem fora da vontade de Deus. Eles vivenciaram a tempestade por estarem dentro da vontade de Deus. Vou repetir para você. Os discípulos não enfrentaram aquela tempestade, não vivenciaram a tempestade porque eles estavam fora da vontade de Deus, mas eles vivenciaram a tempestade porque eles estavam dentro da vontade de Deus. Então para de reclamar, para de murmurar e dizer: Jesus está fora do barco, ou sou eu que estou fora do barco. Estou fora da vontade de Deus. Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Aconteceu algo ruim, a pessoa ela começa a se acusar, ela começa a se condenar. Não, é porque eu estou fora da vontade de Deus. Eu estou trabalhando errado, eu estou morando na cidade errada, eu estou casado com a pessoa errada, eu tenho a sogra errada, o gato errado, o cachorro errado. Meu pai, para com isso.
E a pessoa se condena, não é porque eu não estou agradando a Deus, eu estou fazendo algo errado, Deus está me castigando. E aí a gente começa a mudar a imagem de um pai, de um Deus que, claro, é o justo juiz, mas é o pai mais amoroso da história, do registro da história, é o pai amoroso da Bíblia, é o seu pai, Ele te ama. Jesus foi pego de surpresa pela tempestade, diga comigo, não. Ele sabia, preste atenção nisso, Jesus sabia que aquela tempestade ia servir para um propósito maior. Na vida de cada um dos seus discípulos, eu quero declarar, eu não sei se você está passando por uma tempestade, se você já passou por uma tempestade, eu também não sei se tem uma tempestade chegando na sua vida, eu não sei nada da sua vida, mas o que eu quero te dizer, hoje, por mais que você pense que você está sozinho, no meio do vento forte, Jesus está no barco, Jesus está no barco, e se a tempestade chegou, Jesus pode ter um propósito nessa tempestade na sua vida, né? Então, o que Jesus quer fazer com essa tempestade? Ele quer me fazer um marido melhor, Ele quer me fazer um patrão melhor, Ele quer me fazer, eu perdi meu emprego, será que porque eu perdi meu emprego, eu não vou ter que fazer cursos, eu não vou ter que me requalificar para o mercado de trabalho, eu vou me tornar um profissional melhor? Será que uma porta maior não vai se abrir na minha vida? Será que eu não vou ter um casamento mais abençoado? Será que Deus vai fazer algo grandioso? A tempestade vai trazer algo grandioso para a sua vida, mas algumas pessoas ficam perguntando, e isso é normal, a gente questiona, a gente pergunta, principalmente quando a gente está enfrentando um sofrimento, parece que o raciocínio da gente às vezes para de funcionar como deveria. Porque a gente está vivendo tensão, a gente está sofrendo, a gente está no meio do mar furioso, vem enjoo, a visão embaça, a roupa da gente molha, a gente fica com medo e os pensamentos parece que às vezes se desencontram. Às vezes a gente perde um pouco da lucidez, porque a gente tem que segurar para não cair no mar, então certos pensamentos vêm. Algumas pessoas podem perguntar, Deus causou essa tempestade? Ou a gente pode fazer uma aplicação pessoal. Você pode fazer uma aplicação pessoal e perguntar, Deus me fez perder o emprego? Foi Deus que me fez ficar deprimido? Foi Deus que causou esse mal para mim? Alguns debatem muito esse assunto, fazem esse tipo de pergunta, quando está enfrentando uma situação complicada como essa. E uma das perguntas que ficam na mente da gente é, Deus faz tudo acontecer, ou apenas permite que as coisas aconteçam? Deixa eu dizer para você, francamente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se Ele causa as tempestades, ou se Ele simplesmente permite as tempestades, mas de uma coisa nós sabemos, Ele vai usar as tempestades. Deus usa as tempestades. Deus usa as tempestades. Como é que Deus pode usar uma tempestade para melhorar seu casamento, para melhorar a sua condição financeira, para melhorar a sua saúde? Você vai ter um novo estilo de vida saudável, para elevar a sua autoestima, para te levar para um novo nível de busca. Você vai buscar a Deus, você vai ler sua Bíblia, você vai se relacionar com o Senhor, sua vida espiritual vai decolar, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai ouvir de longe a sua voz. Ele vai te fazer melhor nessa situação. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus, sim ou não? Se você sente que você foi chamado por Deus, Deus te chamou para Ele com um propósito maior na sua vida, você foi sim. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vamos ler juntos, 1, 2, 3, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram...
Precisamos entender essa verdade. E quando nós entendemos essa verdade, nós podemos decidir antecipadamente que, independente do que aconteça e do que a vida lance na sua direção, nós escolhemos confiar no Senhor. A direção é confiar no Senhor. Eu estou olhando para o fundo do templo, estou vendo uma irmã com um cartaz ali na porta. Levanta o cartaz aí, dá uma olhadinha para trás, irmão. Indica a saída. E a Bíblia tem um cartaz indicando: confie no Senhor e faz o bem, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, diz o salmista. Ele vai fazer brotar a sua justiça. Confie no Senhor, entrega teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Mas se eu sei que Ele está comigo, e que Ele vai usar essa tempestade para o meu bem, por que eu sinto medo? Ele está dizendo: filho, hoje à noite eu quero renovar a sua fé. Eu quero que você saiba que você não está sozinho, e que se a tempestade chegou, eu vou levantar e eu vou falar: pode parar a tempestade. Só que existe um propósito que precisa ser cumprido. Versículo 39, ele diz: aquieta-te, acalme-se. Marcos diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e se fez completa bonança. Diga: Deus está comigo. O estado de louvor pode vir. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Você pode dizer: e Ele vai usar essa tempestade para um propósito maior. Ele irá me elevar. Hoje nós estamos celebrando com nossos irmãos que desceram as águas. Nós estamos celebrando o novo nascimento dos nossos irmãos. E Deus também quer celebrar a sua fé. Eu não sei se o barco da sua vida tem chacoalhado um pouco. Existem alguns que entram numa viagem e a viagem é mais curta. O vento é forte, mas não demora muito, a gente chega do outro lado. Outros têm uma viagem mais longa. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que a gente não chega do outro lado. Mas eu queria lembrar você nessa noite que do outro lado tem um propósito maior, e que você vai completar a viagem, porque você não está sozinho. Jesus está no barco, e Ele vai usar essa viagem, essa tempestade que chegou de repente, para um propósito maior. Lá na frente, lá no outro lado, alguém vai ser abençoado. Você vai ser abençoado, e você vai poder viver a bonança de Deus. A bonança de Deus. Antes de continuar a mensagem, deixa eu falar algo para você. Está cedinho, estamos dentro do nosso horário, então ninguém deve sair, tá certo? Não saia, senão pode chover. Tempestade pode pegar se você sair mais cedo do culto. Eu estou brincando. No final do culto nós queremos apresentar todos os que foram batizados, e nós ainda vamos ter consagração de crianças. Mas Deus hoje quer renovar a sua fé. Ele quer que você veja que Ele está no barco da sua vida. Por isso eu quero que você fique em pé agora.
Levanta aí, dentro do barco. Diga para o seu irmão: continua firme no barco, irmão. Continue firme no propósito, irmão. Seu barco não vai afundar. Mas eu quero nesse momento declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Irmão, como é que o mundo foi criado? O mundo foi criado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo era um caos. A terra estava sem forma e vazia. E Deus liberou a sua palavra. E através da sua palavra liberada veio a luz. Houve separação entre terra e águas, águas e a terra. Os animais foram criados. Houve chuva, sol, os jardins, as plantas. Durante 6 dias, por causa da palavra que Deus liberou, tudo ficou tão lindo e maravilhoso. E Ele criou você. Você foi criado pela palavra de Deus. Haja homem e mulher, macho e fêmea, disse Deus. E Ele vê que o vento faz parte da sua vida. Na hora que você criou, um vento forte veio sobre você. Deus soprou e você viveu. Se tem alguém que entende de vento, é Deus. E às vezes o vento é forte, mas Ele está no barco. Mas tudo foi criado através da sua palavra. Se você olhar o Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. E a palavra se tornou carne, ou seja, Jesus, a palavra se tornou vida para estar conosco todos os dias. Diga: a palavra está comigo. A Bíblia fala lá em Colossenses que Jesus é o cabeça da igreja e que todo o mundo, todas as coisas são sustentadas por Ele. E a Bíblia diz que todas as coisas são regidas, governadas, sustentadas, existem por causa da palavra do seu poder. Interessante que a Bíblia não diz que é pelo poder da sua palavra. Não é pelo poder da palavra, é pela palavra de poder de Jesus. Então, se tudo foi criado pela palavra, todo o caos do universo foi transformado em algo lindo e maravilhoso pela liberação da palavra. No meio da tempestade, você precisa liberar uma palavra. E a sua palavra tem que estar sincronizada com a palavra de Jesus. A tempestade estava terrível. O que Jesus usou para a tempestade cessar? A palavra. Então agora eu quero que você libere a palavra da fé. O apóstolo Paulo disse: a palavra está perto de ti e do teu coração, se com a tua boca confessares. Jesus disse: se você falar para esse monte, ele vai sair desse lugar e vai para o outro. Se você disser vai para o mar, ele vai para o mar. Se você falar para a tempestade, ela vai parar, porque você vai falar sincronizado com as palavras de Jesus. Então agora, eu não sei se você está enfrentando uma tempestade, eu não sei se você vem lidando há muito tempo com alguma coisa que te incomoda, mas eu gostaria que você falasse. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso falei.